No cenário empresarial atual, a reumanização surge como um desafio intrigante. Como equilibrar a eficiência tecnológica com a preservação dos empregos humanos, promovendo um ambiente de trabalho mais acolhedor? Diante do avanço da automação, a valorização das habilidades humanas únicas se torna essencial. Cuidar da saúde mental e do estresse dos trabalhadores nunca foi tão importante. Fique conosco e entenda como a reumanização promete investir em ações e ferramentas que aumentam o bem-estar no trabalho, fazendo os colaboradores se sentirem acolhidos durante sua rotina. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente recebe aqui, tem a alegria de receber aqui a Bia Nóbrega, que vai contar um pouquinho para a gente aí como que está esse cenário de transformação, no mundo como um todo, no mundo do trabalho, e a gente vai falar um pouquinho da reumanização no ambiente de trabalho, como que a gente não pode perder esse foco também mesmo com toda essa transformação, tá bom? Você fica agora com a nossa vinheta, aproveita enquanto isso para curtir aí o debate no café, compartilhar, esse debate, tá bom? Tomamos um café? A Bia atua nos temas de pessoas há mais de 25 anos. Antes de iniciar sua carreira como executiva as a service, tinha atuado em 6 empresas de diferentes setores, como comunicação, banco de varejo e atacado, varejo, serviços de tecnologia e banco digital. A Bia também é palestrante de alta performance e uma das HR influencers mais relevantes do Brasil. É mentora, conselheira, investidora anjo e colunista e muito mais. Mas aí eu deixo para ela se apresentar. Bia, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Tenho muito mais, mas isso aqui, ó, não é meu, tá? É do marido, eu não pedalo, eu corro. Não sou do pedal, sou da corrida. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês e falar de reumanização. Inclusive, isso é reumanização, né? A gente poder, depois da pandemia, mostrar todos os nossos lados e da nossa família, não é verdade? Exato, não dá para ser um episódio mais humano do que isso, né, compartilhando cenários e ambientes diferentes. Eu também compartilho aqui o ambiente da minha casa, e nada melhor, né, do que isso para a gente trazer esse lado mais humano. Mas a gente vai entender um pouquinho mais disso hoje, Bia, mas antes de qualquer coisa, de qualquer papo, de qualquer tema, eu gosto de falar de uma coisa que é super humana, que é um cafezinho, um brinde. Vamos brindar, vamos Brindar, começar o debate no café com um bom brinde, um bom tchim-tchim. café ou qualquer outra bebida que você queira aí, pode ficar à vontade, é sempre Podia bom. ter colocado como cenário todas as formas de café que tem nessa casa. Nossa, nem faz isso comigo que eu sou viciado em café. É. Então venha tomar café aqui, Márcio. Claro que é meu marido que vai fazer, não sou eu, mas vai ser maravilhosa a experiência. Ai, maravilha. Bom, mas vamos lá, Bia, a gente está vivendo um cenário, um momento, vamos dizer assim, que é um momento de grande mudança, mas é um momento, não é só uma mudança, eu diria que a gente está talvez, num ponto de virada, num dos vários pontos de virada que a gente vem, né, ao longo da história. A gente está num ponto de Exato. virada que tem a ver com tecnologia e tem a ver com inteligência artificial. Ah, e a gente ainda está no começo de tudo, então muitas vezes a gente fica sem saber direito para onde vai, para onde não vai, e o que vai acontecer, e medos, e gente otimista demais, gente pessimista demais, gente tentando compreender, a gente está nesse momento. E aí quando a gente fala de ambiente de trabalho e dessas mudanças todas que estão acontecendo, essa parte tecnológica ela tem ali um impacto muito grande. Estava lendo hoje, inclusive, uma notícia num jornal inglês lá, que é uma pesquisa na Inglaterra, que diz que a inteligência artificial, nos próximos anos,
vai acabar com 8 milhões de empregos. Uma pesquisa, um estudo que eles fizeram. E, eventualmente, pode acontecer isso. Eu não digo acaba com alguns, talvez crie outras oportunidades, mas, enfim, tudo isso está permeando este cenário. E como trazer o equilíbrio para isso? Como a gente falar, então, de reumanização no ambiente de trabalho, por exemplo, nesse cenário que está todo mundo olhando para tecnologia e automação? A gente tem que, eu brinco, né? Não sei se é regressar para avançar, né? O que que é regressar para avançar? É a gente colocar e valorizar a contribuição única do ser humano, onde ela tem um valor imenso a agregar, que é naquelas capacidades que são inerentes ao humano, né? Então, de fato, são muitos os trabalhos que deixarão de existir. Muitas atividades terão que ser revistas. E a gente vai precisar do quê? De muita criatividade, de muita imaginação, né? Porque tudo que é criado duas vezes, né? Você cria primeiro no campo das ideias e no campo para depois realizar. E isso é do ser humano, né? O ser humano tem essa capacidade, inclusive ele que criou tudo que está aí de tecnologia, e agora a própria tecnologia que se avança sozinha, inclusive, né? Tem condições de, mas valorizar essa contribuição única do ser humano e colocar o ser humano no centro da tomada de decisão, né? Então a gente precisa, mais do que nunca, investir no desenvolvimento contínuo, né? O que você já tem desenvolvido deprecia 20% ao ano, então você tem que correr atrás para manter o que você já tem desenvolvido atualizado, desenvolver sim novas habilidades, né? E claro, muitas delas voltadas inclusive para entender tudo isso de tecnologia e avançar. Necessariamente incluir a todos nesse cenário, né? A diversidade e a inclusão, as diferentes perspectivas, as diferentes experiências, elas precisam ser inseridas e necessariamente buscando esse equilíbrio mais saudável, né? Desde a pandemia a gente começou, na verdade, a desestigmatizar a saúde mental, né? Então, trazer para dentro dos contextos organizacionais toda a discussão do equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional, que é uma vida só, né? Então, como é que eu lido com todos esses papéis? Como eu equilibro tudo isso? E isso traz mais produtividade, mais criatividade, e aí você tem o círculo vicioso, né? Porque se a habilidade humana é essencial e diferenciadora é a criatividade, eu trabalhando, né, as habilidades humanas, trabalhando a diversidade e inclusão de fato, né, e dessa forma absorvendo tudo isso, eu fecho ainda mais com criatividade a partir do momento em que eu promovo ambientes saudáveis e um equilíbrio mais saudável entre os diferentes papéis do ser humano, inclusive tendo mais tempo. Então, a gente já fala literalmente dos 4 dias de trabalho, né? Quantos movimentos governamentais existem no mundo para os 4 dias de trabalho? Porque, de fato, a tecnologia nos permitirá isso em breve. Na verdade, a gente está falando também de quebrar vários paradigmas, né? E acho que todo esse movimento dos últimos tempos, não só com tecnologia, com transformação, mas com os aceleradores que a gente teve disso, como a própria pandemia, né? Ela acabou sendo um acelerador de mudança de muita coisa, e de questionar paradigmas, né? E você falou uma coisa interessante, que é a questão da criatividade. E eu gosto muito de falar sobre isso, né? Porque a gente discutimos muito isso aqui em casa, porque minha esposa está fazendo agora o mestrado em criatividade e inteligência artificial. É como a inteligência artificial pode impulsionar a criatividade humana e não substituir, né? Exato. Então, é exatamente nisso que a gente acaba discutindo muito aqui, e eu acho que é isso que as pessoas têm que olhar, né? Olhar talvez para todo esse avanço tecnológico de maneira pragmática, e entender que sim, quando fala de posições de trabalho, algumas coisas vão mudar mesmo, mas como ser humano, como que a gente consegue evoluir também nisso, né? Você falou de reaprendizado e tudo mais, mas evoluir e entender que isso é uma ferramenta. Como que a gente pode tirar proveito disso de maneira mais criativa. É muito bonito falar isso, na prática a gente sabe que tem muito desafio, principalmente em ambiente de trabalho, quando entra um fator que é o fator cifrão também na tomada de decisão, aí isso complica um pouco, mas ainda assim é algo que a gente precisa
prestar muita atenção, né? Eu lembrei de um caso que eu conheci ontem do Boticário, que foi apresentado no exterior e ontem foi apresentado no Congresso no Brasil, que justamente eles usaram inteligência artificial. Tem 5 cases, mas cases que deram certo, cases que deram errado, e a conclusão é, os cases que mais deram certo é quando une a inteligência artificial com o ser humano, e aí são os melhores cases, e um deles era justamente de todas as campanhas do Boticário, toda aquela ideação inicial, todos aqueles vários desenhos que se faziam, né? Desenhos antigamente, já tinha tecnologia para não ser mais desenho, das campanhas, né? Então, como vão ser as fotos, etc. Hoje, a inteligência artificial acelera esse processo, e aí cabe para os criadores, né, os criativos humanos, de fato, a seleção, a melhoria, e aí o principal que é as maravilhosas fotos para as campanhas, né? Mas, então foram vários cases, 5 cases, na verdade, que eles apresentaram, desde o que foi totalmente horrível, que era 100% inteligência artificial, sendo que os de maior sucesso era a união da inteligência artificial fazendo o que é volumoso e trabalhoso e pouco valor agregado, e o humano entra com um valor agregado, com a arte, com a ciência, com o olhar, com a sensibilidade, com coisas que são humanas. Os 5 sentidos. Valor agregado, bom termo esse. Exato. Bia, você falou de um tema, né, que você costuma falar, você já trouxe o tema para cá, eu queria escutar um pouco mais. A gente sabe que, e o Márcio, né, também falou aqui de criatividade, mas você falou de diversidade e inclusão. A gente sabe que quanto mais diverso o ambiente, maior o repertório que a equipe vai ter, consequentemente, você tem melhores soluções, encontra melhores soluções para os problemas das empresas e tudo mais, né? Em termos práticos, o que as empresas têm feito hoje e como você enxerga a diversidade e inclusão nas empresas, tendo de pano de fundo, né, a reumanização? Legal. Bem, tudo começa no recrutamento e seleção, né? Então, quanto mais o recrutamento e seleção sem vieses, melhor será. E os vieses estão tanto nos humanos quanto nas inteligências artificiais que foram programadas por seres humanos, né? Então, o recrutamento e seleção, quanto mais cego for, melhor será, né? Então, como que a gente trabalha recrutamento e seleção mais inclusivo? É o primeiro passo. Então, a gente precisa primeiro trazer para a organização, né, essa diversidade que exponencia, exponencializa, acho que acertei, exponencia, Isso. exponencia os resultados, né? Porque vai multiplicidade de ideias, multiplicidade de discussão, multiplicidade, uma melhor forma de atender a todos os clientes e todas as necessidades. Agora, não adianta eu recrutar e trazer para dentro, eu preciso incluir, né? Não adianta só eu trazer diversidade, eu preciso incluir. E para isso, necessariamente, a gente precisa trabalhar na sensibilização de quem já está. Por quê? Porque há quantos milhares de anos fazemos do mesmo jeito? Há quantos milhares de anos a gente tem organizações com colaboradores semelhantes e não diversos, né? Então a gente precisa sensibilizar a organização para receber, acolher e de fato incluir. Uma vez de fato incluindo, a gente precisa ter espaços seguros para que todos tenham voz. Caso contrário, também não adianta incluir, mas emudecer. Isso é um traço cultural que, em especial, a gente precisa desenvolver. Isso já precisa desenvolver independente da diversidade, né? A gente precisa muito mais dar voz aos colaboradores e, de fato, ouvi-los, e não fingir que ouve, mas, de fato, ouvir e incluir esses pontos de vista. Então, são pelo menos 3 grandes processos, né? Recrutamento e seleção, o processo de sensibilização e verdadeira inclusão, e necessariamente a criação de espaços seguros no todo da organização, para que exista a segurança psicológica, né? Existe para todos que estão, todas as pessoas que estão dentro dessas organizações. E aí sim, dando voz, ouvindo realmente e incluindo
essas opiniões e essas ideias e assim por diante, né? Então é bastante trabalho, mas tem que É, ser feito. claro. Não, você fala aqui de três momentos, né? O recrutamento e seleção, a sensibilização e o speak up, né? A cultura do você poder falar, ser você mesmo, né? Não sofrer nenhum tipo de preconceito em função das suas ideias, ou algum tipo de represália também, né? Em função do que você está falando, que você acredita que é melhor para a empresa. Na primeira etapa, eu entendo que já existe, né, inteligência artificial, por exemplo, trabalhando nisso, fazendo seleção e fazendo pré-seleção, vamos chamar, de currículo ou de perfis. A gente já viu um caso da Amazon que fez, né, alguns anos atrás, até veio, né, na mídia, que ela usava inteligência artificial e essa inteligência artificial tinha um viés, né? Certamente, depois disso, aconteceram melhorias, né, nessa inteligência artificial da Amazon. Eu queria saber, né, nessa coisa de robotização que a gente vem falando e tudo de tecnologia que o Márcio trouxe na primeira pergunta, se na segunda e na terceira etapa existe formas da gente trazer também o apoio da tecnologia para fazer esse filtro ou para ajudar a disseminar, por exemplo, a cultura do speak up. Como que eu conseguiria? Não sei se existe, tá? Mas eu fiquei imaginando esses três blocos. Eu falei, bom, o primeiro já foi solucionado. Será que no segundo e no terceiro tem a possibilidade de usar também máquinas para nos ajudar as empresas, né, a desenvolverem melhor esses temas? Excelente provocação, e eu estou aqui pensando em tudo que eu estou vendo de inteligência artificial e não me lembro de nenhuma solução nesse sentido ainda, né? O que tem, o que eu vejo é um movimento ainda muito precoce no Brasil. Então, a gente tem a primeira pesquisa, por exemplo, de segurança psicológica que rodou no ano passado. A gente tem no ano passado a primeira formação de formação de formadores para liderança segura. Então, assim, é um tema que está crescendo muito, né? Então, está crescendo muito bibliografia no exterior, no Brasil não ainda. Tá crescendo muito as pesquisas que são escutas ainda coletivas, né? Para a compreensão do tema. Então, a gente está ainda muito compreendendo o tema. Eu não vejo ainda, não conheço, com certeza deve ter em algum lugar do mundo, mas eu ainda não conheço no Brasil alguma iniciativa de inteligência artificial para tratar estes dois, a sensibilização, tratar Speak up. a criação de ambientes seguros, mas acho uma bela provocação que você fez e acho que existe um espaço bem importante, né? Porque imagina, né? Eu já participei semana passada de uma reunião pequena, um almoço, na verdade, que nós usávamos o microfone para garantir que a inteligência artificial estava registrando para fazer todo o registro escrito da nossa reunião e gerar conteúdo a posteriori, tá? Eu achei super interessante, mas eu não vi ainda o resultado, né? E é uma coisa que está todo mundo usando. Está todo mundo agora usando a inteligência artificial para registrar as reuniões, criar cards, criar sínteses, criar perguntas, criar. Né, eu estou vendo várias coisas borbulhando. Então, por exemplo, olha que legal. A inteligência artificial podendo, podendo por tudo isso tem para recrutamento e seleção. Então, portanto, com variação de tom de voz, com variação Sotaque. realmente do ritmo, tudo isso. E aí, por exemplo, eu também estou acompanhando um case, né? Porque eu tenho eu tenho uma mentorada que trabalha em mineração, e ela tem que todo dia avaliar se as pessoas estão existem ferramentas para avaliar se as pessoas estão em condições de ir lá para baixo, né? E conduzir trabalhos de altíssimo risco, né? Como caminhões gigantes, etc. Caminhões que a gente não tem nem ideia aqui na superfície do tamanho que são. E aí existe uma solução no Nordeste do Brasil e por meio de vários, né,
eletrodos e companhia, realmente mapeia e conclui se a pessoa está ou não em condições físicas e mentais para aquilo, né? Então, eu imagino que, claro, não sei quanto de parafernália teria, tá, Tiago? Mas imagine uma reunião monitorada que desse sensibilização para aquele gestor que está conduzindo aquela reunião, se ele está dando ou ele não está dando o espaço de voz que as pessoas precisam, se a tomada de decisão inclui ou não inclui opiniões diversas, se realmente ele escutou as pessoas e a, a decisão considerou. Claro que deve ter possibilidade para tudo isso. Eu não conheço, mas acho que é um bom ponto e fica aqui a provocação para o nosso público, investidores e tecnológicos de plantão. Olha que produto interessantíssimo, Eu, porque olha, tem demanda no mundo todo, tem case no mundo todo do quanto verdadeiros acidentes, e não só incidentes, verdadeiros acidentes que tomaram grande quantidade imensa de vidas poderia ser evitado se as pessoas tivessem conseguido ser ouvidas pelas suas organizações. Tem casos no mundo todo, né? Então, por exemplo, olha que negócio legal. Olha Bia, só, não você vou nem falou cobrar que royalties, hein? Ô, Bia, você falou que eu que provoquei, mas você que provocou aqui agora, né? Quem está nos acompanhando, eu adorei também a provocação. Deixa o comentário teu, o que que você acha. E eu aproveito para embutir aqui na pergunta da Bia, como você se sente também, né? Eu lembro quando começou tudo isso de, posso gravar a nossa reunião, posso gravar o nosso Zoom durante a pandemia? Eu confesso que eu fiquei assustado no começo, fiquei bastante assustado. Então, eu vou aproveitar e embutir nessa pergunta, o que que você acha, né, dessa gravação ou desse acompanhamento tão próximo de máquinas, fazendo esse papel, de repente, de sensibilização e também ajudando nessa cultura de speak up. Deixa aqui os comentários ou no YouTube ou manda para a gente diretamente, um e-mail, o que que você achou. Acho que vai ser bem legal a gente bater um papo e discutir e, de repente, fazer até um episódio sobre isso. Muito legal. Muito bom. Agora, Bia, você falou bastante, e agora dando esse exemplo também das pessoas poderem ser ouvidas, né, e o quanto que isso pode trazer de benefício para a empresa, até em coisas que muitas vezes a empresa nem percebe, como segurança do trabalho. A gente falou também muito aqui de ambiente seguro. Você tem uma abordagem que você fala de liderança segura nesse processo todo de reumanização. O que é essa abordagem? O que significa liderança segura? Quais os benefícios que isso pode trazer para o ecossistema como um todo, para as pessoas, colaboradores, para a empresa, enfim, explica um pouco para a gente disso. Eu tive a sorte de participar da primeira e única formação dada pela professora Carla Furtado antes de falecer no ano passado. Ela desenvolveu bem, é uma professora doutora da Universidade de Brasília, que trabalhou há muitos anos, né? Felicidade, ela que fundou a Feliciência, com felicidade, com segurança psicológica, e agora ela estava trabalhando com liderança segura. Então, ela criou um protocolo cientificamente embasado de liderança segura, baseado em 5 pilares. E aí a base científica são todos os teóricos de segurança psicológica do mundo, né? Que ela levou em consideração e as últimas pesquisas de futuro do trabalho, né? Então, basicamente, os 5 pilares. Aprender a desaprender, né? Então, a gente reconhecer, né? E aí é um conceito que a Amy Edmondson colocou no Organização Sem Medo. E quando eu mudei de setting aqui, esqueci de trazer o livro para mostrar, né? Aqui é só o livro da área do meu marido, então não vai resolver. Aqui é livros de finanças, mercado financeiro, não são os de desenvolvimento humano e organizacional que estão lá no meu escritório, Ô, mas Bia, mas a organização. gente, como é gravado, de repente a gente faz um corte aqui, não tem problema, né, Márcio? E aí a Bia pode ir lá Estou buscar rindo para a igual gente Vai a lá, Lolita, a continuar. pega, gente põe grava, põe aqui a som. fotinho Esse é o do livro, livro. A Organização Sem Esse é o Medo. livro. Esse é o livro, o primeiro da sequência, mas assim, para começar, uma boa recomendação. A Amy Edmondson já falou, acho que em 2000
18, né, de humildade situacional, que é você reconhecer que você tem lacunas e permanecer curioso, constantemente curioso, né? Inclusive tem uma das principais referências no Brasil odeia que a gente fale desaprender. Eu já tentei discutir com ele e falei, olha, não existe realmente o desaprender, mas é o desapegar do aprendizado do passado. É se permanecer curioso, então ele gosta do curioso. Então, assim, permanecer constantemente curioso e saber que você tem lacunas de conhecimento para preencher. Isso é aprender a desaprender, primeiro pilar. O segundo pilar é o que a gente falou agora há pouco do fortalecer o uso da voz, tá? Então, o que é fortalecer o uso da voz? A gente, de fato, dar voz aos colaboradores, de fato, ouvir, não só para obter insumos e ideias, mas para, de fato, muitas vezes, e como eu falei, inúmeros acidentes tem científica, tem aí reportagem para todo lado, é ouvir o que ninguém quer ouvir, e às vezes os colaboradores sabem que tem ali uma coisa prestes a acontecer. Um, um uma manutenção inacabada, um barulhinho que está ali incomodando, a gente não descobriu a origem, que o melhor era desligar aquela máquina, né? Encostar aquele avião e assim por diante, né? E também fortalecer o uso da voz no sentido de gerar o atrito intelectual naturalizado, né? A cultura brasileira, em especial, tem muita dificuldade com o atrito, né, com a discussão intelectual, né? A gente ainda fica assim, querendo. A gente é uma cultura que busca agradar, né? Então você vai mais concordar do que discordar, mas trazer para dentro das organizações a discordância como um valor importante. Não a discordância do ponto de vista do concordar do coração, né, mas do intelecto. Então, assim, poxa, eu devo incluir novos olhares, novas perspectivas, novas experiências na tomada de decisão, né? Então, isso é fortalecer o uso da voz. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o reagir de forma produtiva, e isso tem a ver com equilíbrio emocional. Então, especialmente o líder, então o líder tem que, assim como todo mundo, aprender a desaprender, fortalecer o uso da voz do time, tem que reagir de forma produtiva. O que é o reagir de forma produtiva? É, diante de uma emoção que eu vivo, e eu sou uma pessoa intensa, né, Márcio sabe disso? Diante de uma emoção que eu vivo, eu tomar consciência do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, e decidir como eu reajo, de forma produtiva e não defensiva, né? Tem pessoas que paralisam, tem pessoas que contra-atacam, tem pessoas que fogem do problema. Eu sou do contra-ataque, né? A questão é, eu, na posição de liderança, o meu impacto é muito maior, porque a voz do líder é uma voz que tem um impacto social, emocional muito maior, porque eu estou numa posição hierarquicamente superior. Eu, de fato, contrato, de fato, desligo. Se eu contrato e se eu desligo, o que eu falo tem um peso diferente de quem não tem essa Sim. posição. Portanto, eu tenho que aprender a reagir de forma produtiva, ainda que eu tenha recebido uma carga emocional muito negativa. Como é que eu tomo consciência e eu reajo de forma produtiva? O quarto pilar é desestigmatizar a falha. Saber que seres humanos, assim como máquinas, são falíveis, né? E se somos falíveis, aprender a separar o fracasso que traz conhecimento e prevenir a falha que não é boa, não é, né? Que é a gente brinca até uma das empresas que eu atuo, a gente está falando de erros novos, né? Valorizar os erros novos, que bom que a gente errou e que bom que a gente vai aprender, e evitar os erros antigos. Como é que eu evito os erros antigos? Mas eu saber que a falha é humana e que eu tenho que desestigmatizar a falha. Eu tenho que abraçar essa falibilidade humana. Saber que somos humanos e que falharemos. Assim como máquinas também falham. Agora, e, claro, trabalhar com o meu time para saber que o erro tem que tornar aprendizado.
né? Não é o erro, é o erro que que cria um aprendizado novo, que cria uma forma de evitar erros antigos e só criar erros novos, que tragam o avanço, a inovação, a criatividade e tudo mais. E o quinto e último pilar é potencializar o que funciona. Por quê? Porque a gente esquece disso. Quantos ritos nós temos em nossas organizações, de fato, com consistência, com coerência, que favoreça comportamento e resultado positivo? A gente tende a ficar no feedback, né, da correção. E cadê a potencialização do que está bom? Né? Cadê os ritos generosos de compartilhar o bom, né? De valorizar, de reconhecer, de apreciar, né? Então, esses 5 pilares que a Carla desenvolveu como protocolo de liderança que cria ambientes seguros. Então, no fundo, a liderança segura é o quê? É uma pessoa numa posição de gestão que impacta, que influencia, que gera e tem como responsabilidade, né, a produção de resultado por meio de pessoas, que ela consiga generosamente criar ambientes seguros, no qual as pessoas aprendam continuamente, no qual as pessoas possam e sabem que o erro acontece, mas que ele é fonte de aprendizado, em que a sua voz vai ser ouvida, que o seu líder não vai reagir de forma negativa gratuitamente, e quando reagir, porque também o líder é humano, né? Então, quando um líder não conseguir ter consciência emocional suficiente e reagir de forma produtiva, o próprio time fala, ele também é vulnerável, ele também pode escapar e não conseguir reagir de forma produtiva. Então, ok, porque na maior parte do tempo ele sabe modular as emoções, né? Então, é um ambiente muito mais humano, é um ambiente muito mais acolhedor, é um ambiente muito menos adoecedor, se é que existe essa palavra, mas que promova mais vida saudável, né, e menos adoecimento. É isso a liderança segura. É, Claro, eu estava ouvindo você falar cada um dos 5 pontos, para mim isso aqui, só isso esse já trecho. valeu todo o debate. Na verdade, isso é muito importante. E eu não digo só para a empresa, não. Isso acho que é para a vida, né? A gente pode fazer essa liderança segura em casa, por exemplo, com a família. É para você criar ambientes melhores, ambientes onde você, de alguma maneira, influencia nesse ambiente. Acho que a gente precisa muito Ó, disso, nas eu, empresas precisam muito disso, em todos, começando dos altos escalões e descendo. Muitas vezes eu vejo o trabalho de liderança na empresa ali, na média gerência, né? E para cima não acontece, para cima tá todo mundo no Olimpo ali, lindo, maravilhoso, são perfeitos. Mas tem que começar de lá, né? Para trazer esse ambiente seguro para baixo também, né? é porque a cultura segura, literalmente, é pelo exemplo. Exato. Né? Como que, imagina, se a gente tem uma média liderança, né, uma média gerência ali fazendo isso e eles não têm voz, não rola. Não rola. Essa é de cima para baixo. E acho que tudo Excelente. que a gente está falando, né, dessa segurança também, ela acaba indo para o que a gente falou um pouco no começo aqui do episódio sobre esse estresse e a saúde mental, né? Você já falou que depois da pandemia quebrou-se um pouco o tabu, né, sobre saúde mental, se fala e se discute muito mais saúde mental. Você comenta também, né, nas tuas palestras e tudo mais sobre o relatório ou até mesmo o livro e o nosso bate-papo aqui anterior à gravação, né, você comentou sobre o relatório sobre o estado mental do mundo, que vem mostrando uma preocupação importante, né, com relação à saúde mental, principalmente no público um pouco mais jovem, né? Se você não tem esse ambiente seguro, é muito difícil você conseguir fazer aqui estar num lugar onde você está à vontade para ir todos os dias, para entrar numa reunião, para, né, ser contra aquilo que está sendo discutido. Que você já falou também, no Brasil a gente tem uma cultura muito diferente, muito mais de
concordar do que discordar. Isso não é bom para uma Sim. resolução de Não é bom problemas, trazer por notícia exemplo. ruim, né? Exato. Pensando um pouco nesse panorama, como a reumanização pode contribuir para a melhora, né, desse bem-estar do trabalhador, criando e permitindo ter mais um ambiente seguro, onde ele consegue falar mais, e se puder comentar um pouco mais, né, sobre o relatório também. Legal. Bem, o relatório ele traz que, de fato, a gente não retomou os níveis anteriores à pandemia no mundo todo. O Brasil continua nos últimos lugares, e a gente sabe que os dados do Brasil são muito graves, muito alarmantes. Ontem mesmo, uma empresa que trabalha com saúde, né, também no evento, relatou que tem 5% de pessoas da organização que promove saúde com grandiosamente bem para público externo, tem 5% pensando com ideação suicida dentro da Nossa. organização, o que é muito, uma empresa de, né, de milhares de colaboradores, e que promove saúde e que dentro de si, dentro da sua organização, tem 5% de pessoas com ideação suicida. Então, imagine todas as outras organizações que não têm essa cultura tão focada, né, em saúde, promoção de saúde e, obviamente, não tem esse dado, né? Então, assim, de fato, o Brasil é muito grave a situação do Brasil, mas a situação global é muito grave, né? Apenas as pessoas com mais de 65 anos é que permanecem, digamos, razoavelmente sem piorar, mas todos os demais estão piorando, e principalmente os mais jovens. Realmente a gente vai demorar muitos anos para ver as consequências da pandemia, né? Porque é uma coisa que a gente ainda não sabe todas as consequências que trará, né, os nossos 2 anos aí de uma situação muito atípica, né? Mas o que acontece? A questão de falta de significado e propósito nas atividades de trabalho, uma vez que a gente passa muitas horas trabalhando, e as gerações mais jovens, diferente das gerações mais antigas, eles nasceram já num ambiente social em que os seus pais, os seus avós estavam falando para eles sobre propósito e significado. Porque nós, dos mais antigos, né, fomos procurar isso para frente. Quando a gente foi encontrar, nós criamos os nossos filhos e netos querendo isso desde a origem. Então é muito legal, por exemplo. Antes eu recebia para coaching e mentoria pessoas na faixa dos 35 mais, buscando propósito e significado. Hoje eu encontro com 24 pessoas dizendo assim, cara, não faz sentido nenhum. Quem sou eu? Qual é o meu legado? Com 24 anos, você fala, uau, que diferente. Então, a reumanização, inclusive, tem que trabalhar essa questão muito, muito fortemente. O significado e o propósito do trabalho, né? Que isso é uma discussão desde que o trabalho existe. Por que a gente trabalha? Qual é o significado que tem para mim? O que isso tem a ver com a minha vida? Né? Não é só sobre remuneração, né? Até porque se fosse só sobre remuneração, claro, existe um nível ali que é o mínimo de sobrevivência. A partir do momento em que eu sobrevivo, eu começo, isso, né, a gente sabe desde sempre, a gente começa a buscar outras, outros fatores motivacionais. Agora, o significado o propósito. Hoje, todas as gerações cobram isso das organizações. Mas por que mesmo que a gente faz o que faz? Por que mesmo a gente faz do jeito que faz? Né? Então, tanto trabalhar essa questão do significado, quanto trabalhar o senso de comunidade, o senso de pertencimento, e eu só pertenço a algo que eu acredito, cria a necessidade da gente trabalhar isso dentro das organizações. Por quê? Porque as organizações e as suas estruturas antiquadas, que não necessariamente evoluem na medida que o ser humano evoluiu, adoecem. Então, a questão de saúde mental, ela se intensifica grandiosamente no ambiente de trabalho. Portanto, onde que a gente tem que trabalhar? Principalmente é no ambiente de trabalho. A gente precisa de ambientes de trabalho
que de fato promovam o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar social, e o social vem pelo senso de comunidade, o senso de pertencimento. Só que eu só vou pertencer e contribuir com algo que eu acredito de verdade. Caso contrário, e a gente vem os dados alarmantes de engajamento. Quanto de falta de engajamento tem nas organizações hoje? Absurdo, né? O nível de desengajamento está afetando diretamente a produtividade. Aí tem toda a saída das organizações e tem ainda as pessoas que estão, mas não estão, né? Então, esses temas eles vão se sobrepondo, né? Então, a gente tem um adoecimento global do ponto de vista emocional, mental, a gente tem um adoecimento global, a gente tem o Brasil com dados alarmantes e as organizações, onde passamos muitas horas nas atividades laborais, elas são diretamente quem impacta e quem é impactado. Ô, Bia, é muito legal, muito obrigado pela tua perspectiva, trazer isso, né? E eu aqui fiquei pensando enquanto você falava, né? Eu imagino que seja disso, a partir de dados como esse, se eu não estiver enganado, da OMS, né? Do relatório da OMS, que vai permitir empresas criar programas de prevenção, criar programas de apoio. E aí eu trago mais uma provocação, e você vai falar que hoje o Thiago está inspirado, está querendo só me provocar, mas que eu fiquei pensando muito, né? Será que muitas vezes eu vejo, né? Eu estou dentro de uma empresa, então muitas vezes eu tenho a sensação de que aquele apoio não está muito pensando em mim, está mais pensando na empresa, né? Está tentando me colocar muito mais dentro de uma caixa do que me deixar me sentir mais livre. E eu sei que isso é muitas vezes na forma de se comunicar, não é no conteúdo, Uhum. né? Muitas vezes esses programas são terceirizados para empresas, né, fora daquela empresa que está oferecendo o programa. Então não é uma culpa daquela empresa, aquela empresa tem a sua metodologia e tudo mais, mas essa forma de comunicar muitas vezes é, dá um tom engessado e enlatado para uma coisa que deveria ser totalmente o oposto. E aí eu queria ouvir um pouco tua Exatamente. opinião, se eu estou aqui sendo precipitado na minha leitura ou não, Não. se isso acontece com frequência, se isso é um erro, se é um erro, e se for um erro, é um erro comum. Queria te ouvir. Bem, acho que pelo menos as organizações caminharam para ter algo. Já é um passo. A questão é, as áreas de recursos humanos, da qual inclusive eu faço parte, nós trabalhamos programas para a organização. Como que a gente consegue? A gente precisa de quem? A gente precisa do líder muito sensibilizado para a questão de saúde mental, para que ele consiga ter olhar individualizado, né? Então, pensa o programa, ele tem que ter um desenho, sim, que permita uma base mínima para todo mundo e permita atender necessidades específicas de forma específica. E eu preciso, só que para isso eu preciso ter a leitura específica. Quem é a pessoa, ou deveria ser a pessoa mais próxima a identificar qualquer nuance que precise de um atendimento diferenciado? A pessoa que está mais próxima, que é o gestor. Esse gestor deveria identificar: poxa, o Thiago tem alguma questão aqui que eu não tenho condições técnicas, eu preciso de ajuda. E o Thiago aparentemente precisa de ajuda. Então, eu vou te dizer da minha experiência. Neste caso, ou quando o time de RH ou o gestor percebia, e aí a gente treinava o gestor para esse olhar, percebia uma necessidade específica, nós chamávamos esse colaborador com um psicólogo de referência, e aí não é a rede padrão, a gente tem um psicólogo de referência de alta confiança, que então esta pessoa atendia diretamente este colaborador, identificava a necessidade e fazia o melhor encaminhamento. Então, o que acontece? A gente tem sim necessidades específicas que precisam ser atendidas de forma específica. Só que o olhar da organização, muitas vezes a organização não enxerga. Então, a gente precisa que esta liderança, que está próxima ou deveria estar, tenha essa sensibilidade de falar: ops, preciso de ajuda. A pessoa está precisando de uma ajuda específica.
E aí a gente entrava com o psicólogo de referência para identificar o que era, etc. E aí, claro, aí tinha todo um trabalho específico. Para questões que ficam numa certa faixa, o programa padrão atende. O que sai dessa faixa tem que ser identificado. A questão é, quando você tem volume, você não consegue. Então, você tem que ter instrumentos, seja a liderança, ou seja uma pesquisa como essa, né? Que essa empresa de saúde fez. Eu fazia 2 vezes ao ano também, na última organização grande que eu atuei, a gente fazia 2 vezes ao ano essa medição, né? Só que muitas vezes essa medição também não traz dados, você não traz dado da pessoa, né? Você traz dados da área, dados, e aí você precisa sim de qualquer maneira, tá? Então, claro, tem modo de fazer pesquisas aí via convênio de saúde, tem várias formas de fazer. Mas, sem dúvida, Tiago, a solução não é simples, a solução verdadeira depende de um olhar individualizado e personalizado, aí o Márcio sabe muito bem desse tema de personalização. Assim como a gente pensa o cliente externo, né? A gente tem dados e deveríamos trabalhar estes dados para a gente dar atendimento específico para realidades diferentes, a mesma coisa para os clientes internos. Nós deveríamos usar os dados que temos, deveríamos usar a sensibilidade humana dessa liderança para adicionar o que eventualmente numa relação de venda o vendedor também tem, né? Então, como que a gente usa isso para melhor atender aquela necessidade, né? Mas aí o olhar individualizado, sem dúvida, é o melhor. Mas para ele precisamos de ter dados ou trabalhar os dados ou ter uma pessoa próxima observando e atuando, né? Legal. Obrigado, Bia. Bia, você falou muita coisa aqui, eu tô com muita coisa na cabeça. Vamos ver se eu consigo E o aterrissar tempo aqui. está acabando. E o tempo está acabando, mas deixa eu ver se eu consigo aterrissar aqui, porque tem um ponto importante. Você começou a falar de propósito, da importância, de fato, da gente conseguir identificar o propósito, que isso tem mudado nessa geração, e isso causa vários outros tipos de comportamento que afetam a empresa, falta de engajamento e tudo mais. Eu gosto, você sabe, eu gosto de falar muito de propósito da empresa. E eu falo de propósito, aquele propósito além do lucro, eu chamo do propósito nobre, é o porquê que a empresa existe, faz o que faz, do jeito que faz, né? Quais são as escolhas dela. O lucro ele vai ser E o que ela consequência. adiciona ao mundo, né? Exatamente. Então, o lucro vai ser consequência. Nesse sentido, é importante a empresa entender que ela tem um papel social, que vai além do próprio modelo Uhum. de negócio dela, certo? Tô pensando aqui, tô construindo junto aqui também. Vamos lá, ela tem um papel social. Esse papel social, ele é de bate-pronto, ou seja, o primeiro impacto tá de público que a gente fala, não é nem os clientes, né, fornecedores, tal, é ali, seus colaboradores. Uma empresa de 1.000 funcionários, ela tem um primeiro impacto social em 1.000 pessoas e em 1.000 famílias. Né? Exato. Ela tem uma responsabilidade social ali em cima daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas não são, por mais que a gente fale de área de recursos humanos, elas não são recursos, elas são humanos, elas são pessoas que têm os seus dilemas, que têm os seus problemas, que têm as suas necessidades e expectativas que são atraídas para trabalhar para aquela empresa por algum motivo, seja ele qual for, mais nobre, menos nobre, mas que a empresa tem uma responsabilidade em cima daquela pessoa também, de acompanhá-la. A gente falou de ambiente seguro, de desenvolvimento, de diversidade. Eu acho que ainda falta um pouco de consciência nisso nas empresas. As empresas ainda são voltadas especificamente para o seu produto, seu serviço, gerar o lucro, gerar seus dividendos, gerar seus bônus, e as pessoas estão ali no meio junto com várias outras ferramentas. Ah, e a gente está falando de reumanização. Então, quando a gente fala de reumanizar, ou seja, humanizar de novo, talvez seja trazer isso, entender essa questão desse propósito maior. Num primeiro nível ali, gente, se eu tiver o ambiente colaborador funcionando bem, a empresa vai dar resultado, porque todo o resto vai funcionar melhor. Você não precisa forçar, eu não preciso buscar o resultado
a partir de sangue, suor e lágrimas das pessoas sempre. Né? Eventualmente, em determinados momentos, talvez eu tenha um pouco mais de sangue, um pouco mais de suor e eventualmente algumas lágrimas. Mas não é o vamos matar um leão por dia, né? É uma mentalidade diferente. Para começar a implementar essa reumanização, e aí esse é o ponto que eu queria. Como que começa neste cenário todo? Tem essa mudança de mentalidade? Dúvida. E hoje uma pessoa me provocou, falou, eu acho que SD morre logo. Eu falei, claro que não. Fundos, bancos, governos, vão, não tem como a humanidade existir daqui para frente se a gente não olhar para as questões não só sociais, não só de governança, mas também as ambientais. Então, o que que acontece? E aí, por que que eu trouxe esse ESG para a mesa? Quando a gente fala de governança, é um tema muito amplo. Só que lá dentro cabe por que que essa empresa existe? Qual o propósito dessa empresa existir? Porque assim, o lucro e a rentabilidade tem que ter, óbvio, senão não existe empresa, não vai existir trabalho. Tem que ter, claro que tem que ter lucro. A questão é, só que por que que ela começou a existir um dia? Qual a origem? Por isso que voltar à origem. Né? Até tem uma pessoa no LinkedIn que cada vez eu posto humanizar e fala, pô, mas isso não existe, né? E realmente, do ponto de vista, é aquela história, a gente está reforçando a barra para lembrar que precisamos voltar à origem da questão. E a origem da questão de uma empresa, quando ela nasceu, com certeza, ela tinha uma dor para tratar. E era uma dor social. Era algo que alguém precisava, que ela passou a produzir. Então, o que acontece? E aquilo muda o jogo. E, por exemplo, eu já estive trabalhando em banco de investimento. E eu me conectei muito mais com o banco de investimento a partir do momento que eu entendi o que a gente fazia ali não era, no caso eu era RH, né? Não era pagar milhões para executivos brilhantes. Não era jamais isso, mas era tornar as empresas com acesso ao mercado de capitais e com isso crescer a empresa, crescer empregos, crescer o nosso país. Então era tornar as médias, grandes empresas, as grandes big corps, e aí isso trazia mais emprego, isso trazia mais retorno para a economia, blá, 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 né? Então, o que acontece? Qual é o propósito dessa empresa? Né? Ou qual é a razão de existir? É, qual é a busca que gerou a origem dessa empresa? É voltar à origem. Não sei se eu estou romantizando, né? Eu No romantizo sentido isso todo de. dia. Não, mas a questão é, se a gente não trabalhar Exato. o propósito da empresa, os colaboradores e os mais jovens cada vez mais, e quem não é mais jovem também está buscando já a mesma coisa, que é assim, qual é o significado disso tudo? Para que trabalhar tanto? Né? Quantas pessoas estão abrindo mão e estão falando assim, cara, quer saber? Eu vou viver com muito menos. Eu mesma, ontem eu descobri um brechó maravilhoso, eu falei, cara, de repente é aqui que eu vou comprar roupa daqui para frente. Para que que eu vou pagar tão caro numa roupa nova? É verdade. Né? Então, assim, será que. Então, assim, qual que é a razão de existir? Qual é o significado por trás? Então, se eu não trabalhar a propósito da empresa, eu não vou ter mais colaborador daqui a pouco. Porque ele vai se conectar com o quê? Entendeu? Então, de fato, eu acho, Márcio, que assim, é um caminho sem volta, né? E é tão absurdo quanto pensar que a gente vai ter que ter é, a inteligência artificial generativa criando em cima dela própria e, né, estando a um passo à frente do que a gente vai colocar, para a gente falar assim, cara, a gente tem que voltar lá para a origem, para depois avançar. O que que é voltar para a origem? Porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo todo dia. E essa mesma pergunta como para a pessoa é a mesma para a organização, porque eu estou fazendo isso. Porque, gente, é muito trabalho ser uma empresa, não é? Tem que ter um propósito maior para tudo que a gente faz. Exato. A gente tem muito trabalho e um milagre, né? A gente teve uma outra conversa aqui com o Ricardo Pastore, lá da SPM, e ele falou que uma empresa é um milagre da natureza, e acaba sendo mesmo, né? Ele, Chamam de natureza. exatamente. Portanto, a natureza tem que estar viva, tem Exato, que ter pulsar. E para pulsar tem que ter propósito. exatamente. Muito bom. Excelente.
Bia, você já falou, nosso tempo estava acabando, o papo está muito bom. Mais uma aula. A gente costuma falar aqui que nossos episódios são aulas que a gente dissemina conhecimento. É o propósito do debate no café. A Márcia e eu temos isso muito claro. A gente faz isso com muita vontade, com muita dedicação, muito carinho, porque esse é um propósito que nos une, né? E transformou e criou, né, o debate no café e transformou pelo menos a minha vida, né? A do Márcio, imagino que também. A gente sempre fala com muito carinho do debate no café. E hoje, de novo, mais outra aula de MBA. Para quem nos seguiu até aqui, eu já deixo o meu agradecimento. Estou muito honrado tê-la recebido aqui no Debate no Café, nesse episódio tão gostoso que a gente fez, tão bonito, tão, né, com tanto conhecimento. Já deixo o meu agradecimento. Passo para você fazer aí o fechamento, contar do que você está fazendo. Eu escutei alguma coisa de um livro, sei das Ah, palestras, mas é. enfim, se você puder contar, lançar algum spoiler aí para a gente também, para quem está nos ouvindo, vai ser muito legal. E já deixo meu agradecimento e a gente se fala, né, aí na estrada das nossas carreiras. Legal. Muito obrigada pelo convite, Thiago. Muito obrigada, Márcio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bem, além de executiva as a service, né? Então, eu não trabalho por uma empresa só agora, trabalho para mais de um. Faço mentoria de executivos, palestras, dia 1º de maio, se tudo correr bem, a Sampo, né, a escola de business, a gente vai lançar um livro, está lá escrito o meu capítulo justamente sobre esse tema. Então, o livro é sobre o futuro do trabalho e o meu capítulo é sobre esse tema. Então, a gente deve lançar dia 1º de maio, Dia do Trabalho, esse livro, né? De fato, tá no meu propósito, né? Compartilhar conhecimento e assim co-criar novos conhecimentos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a você que está aqui com a gente. E agradeço também muito a nossa 63ª aula aqui no Debate Que no legal! Café, Parabéns. e uma aula nova, diferente, num tema que ele é importante, que ele é atual e que precisa de muita atenção das empresas, principalmente da alta liderança. Espero que o livro aí também seja um sucesso. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também os seus links, como as pessoas acham você, tá bom? Eu agradeço muito, Bia, Thiago, mais uma vez, obrigado também por mais um Debate no Café. E para quem nos acompanhou até agora, aproveita aí, clica no curtir se você ainda não deu like aqui no nosso vídeo, e até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Tchau. Ah.